Vamos agora estudar como é que se dá o custeio, as contribuições para a Previdência Social. Bem, a primeira contribuição que nós vamos estudar é a contribuição dos segurados. Nós precisamos primeiro aprender como é que é a contribuição do segurado empregado, do empregado doméstico e do trabalhador avulso. Essas três categorias de segurados, eles contribuem para a Previdência Social de acordo com uma tabela progressiva de salários de contribuição. O segurado que ganha até R$ 1.107,52, ele contribui com a alíquota de 8%. O que ganha na faixa de R$ 1.107,53 a R$ 1.845,87, 9%, e na faixa de R$ 1.845,88 até o teto da Previdência Social, que hoje é de R$ 3.691,74, ele contribui com 11%. Então, essa alíquota, desde que a gente estudou os princípios da Seguridade Social e nós falamos do princípio da capacidade contributiva, aqui nós estamos vendo a aplicação dele, onde quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Observe que a alíquota varia de acordo com a faixa salarial do nosso segurado. Lembrando que, tanto no caso do empregado, quanto do trabalhador avulso, quanto do empregado doméstico, a obrigação de arrecadar a contribuição desses segurados é do empregador. O empregador desconta da remuneração dele e ele, na hora que ele recebe o salário dele, ele já recebe o salário com a contribuição previdenciária descontada. E quem vai repassar essa contribuição para a Previdência Social é o empregador. Então, como é que é feito o cálculo dessa contribuição do segurado? A alíquota, que vai ser de 8, 9 ou 11%, multiplicada pelo salário do nosso segurado, que é a base de cálculo, vai dar o valor da contribuição social devida. A base de cálculo, então, desses segurados, tanto do empregado quanto do empregado doméstico e do trabalhador avulso, ela está limitada ao teto de R$ 3.691,74. Caso o nosso segurado ganhe valor superior ao teto, como no exemplo aí, se ele ganha, por exemplo, R$ 5.000, ele contribui com a alíquota de 11%, que é a alíquota máxima, até o limite, até o teto. Então, 11% de R$ 3.691,74. A diferença, ou seja, o que falta para chegar no teto, R$ 1.308,26, não é tributada. Caso o segurado empregado tenha múltiplos vínculos, ou seja, ele trabalhe para mais de um empregador, ele é obrigado a comunicar aos vários empregadores que ele tem múltiplos vínculos, para poder os empregadores apurarem qual que é a alíquota correta de contribuição desse segurado e também para verificar se ele está atingindo o teto. Veja o exemplo. Suponha um segurado que trabalha nas empresas A, B e C. E ganhe na empresa A R$ 550, na empresa B R$ 400, na empresa C R$ 700. A contribuição, a remuneração total desse segurado é R$ 1.650. Se cada empresa fosse aplicar a alíquota de contribuição individualmente, sem saber que ele tem múltiplos vínculos, cada empregador iria aplicar a alíquota de 8%, quando, na verdade, como ele ganha R$ 1.650, a alíquota correta dele é de 9%. Então, cada empregador, conhecedor que esse segurado tem múltiplos vínculos, a alíquota de contribuição dele nos 3 empregadores vai ter que ser 9%, que é a alíquota correta para a faixa salarial desse segurado. Observe que não tem problema algum esse segurado ganhar R$ 400 na empresa B, que hoje é menor que o salário mínimo. Por quê? Porque o segurado empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, eles podem ganhar no final do mês menos que o salário mínimo. Isso desde que ele trabalhe por dia ou por hora. O salário mínimo, ele é mínimo mensal. Agora, se esse segurado trabalha por dia, a gente vai ter que calcular o salário mínimo diário. E se ele trabalha por hora, nós temos que calcular o salário mínimo horário. Então, o que acontece? Se esse segurado trabalha por dia ou por hora, pode acontecer que no final do mês, se ele não trabalhou todos os dias no mês, 8 horas por dia, todos os dias no mês, ele ganha menos que o salário mínimo. Isso é correto. Então, se acontecer de a soma de todos os salários de contribuição superarem o teto do limite previdenciário, cada empresa vai poder descontar
proporcionalmente ao teto, a cota parte do salário de contribuição do segurado. Agora, o critério, o que se encontra mesmo na prática, é da seguinte forma: o segurado elege quanto cada empresa vai descontar. Então, se ele tem múltiplos vínculos, ele tem um vínculo com a empresa A que ele ganha R$2.000 na empresa A. Então, a empresa A vai descontar dele 11% de R$2.000. A empresa B, já sabendo que ele já é descontado na empresa A sobre R$2.000, ela vai descontar só o que falta para ele chegar no teto. O teto é 3.691,74, então falta para chegar no teto 1.691,74. Ela desconta só o que falta para chegar no teto. O que ele ganhar acima disso, ele vai informando nas demais empresas e as demais não fazem mais nenhum desconto na remuneração do nosso segurado. Se numa empresa A ele já ganha acima do teto, ele fala: olha, só você, empresa A, vai fazer o desconto da minha contribuição para a Seguridade Social. As demais empresas ele forma: já sou descontado sobre o teto na empresa A. Então as demais não vão fazer desconto algum da contribuição deste segurado, porque ele já paga sobre o teto da Previdência Social. Bom, então, como exemplo, vamos criar uma empresa, é a RM Limitada, onde os sócios são o Rômulo e eu mesma, a Miriam. Os nossos empregados são o Evandro, a Ana e o Newton. E nós temos um contribuinte individual, que é a Darlene. No nosso exemplo, é a nossa contadora, que foi contratada para fazer a contabilidade da nossa empresa. Bem, na nossa empresa, o Rômulo tem uma retirada a título de prolabore, ele é sócio, ele trabalha na empresa e ele tem uma remuneração mensal de R$10.000. Já eu, que sou sócia exclusivamente proprietária, eu não piso na empresa, eu não trabalho na empresa, eu só sou sócia de capital, eu só investi na empresa. Então, a única coisa que eu recebo é, quando há apuração de lucros, distribuição de lucros, mais nada. Eu sou sócia exclusivamente proprietária. Então, isso não me torna segurada da Previdência Social, porque eu sou sócia exclusivamente proprietária. Então, por isso que eu estou com um risquinho aí. Eu não recebo prolabore, eu não tenho remuneração, então, por óbvio, eu também não contribuo para a Previdência Social. Bem, como é que fica a contribuição dos segurados? Nós temos aí a coluna que vai representar qual é a remuneração do Rômulo, que é sócio, o sócio ele é contribuinte individual, a remuneração dos empregados, do Evandro, da Ana e do Nilton, e quanto que a nossa contribuinte individual prestadora de serviço cobra para prestar o serviço de contabilidade. De acordo com para os empregados, as alíquotas aplicáveis vão de acordo com a faixa salarial, 8%, 9% ou 11%, então, de acordo com a faixa. Já para os contribuintes individuais, as alíquotas, quando eles prestam serviço para a empresa, são sempre de 11%.